circuitos sequenciais, tá? Na última aula que a gente teve, a gente viu que o flip-flop JK tem duas especializações. O flip-flop JK tem duas especializações, que é o flip-flop tipo T e o flip-flop tipo D. A gente deu uma olhada rápida no funcionamento do flip-flop tipo D em sala, mas a gente não chegou a olhar diretamente o flip-flop tipo T. Mas antes de qualquer coisa, vamos dar uma revisada aqui no flip-flop tipo D, né? O que é que o flip-flop tipo D faz? O D significa dados, né? Vou reescrever aqui. Dados. Então, a principal função do flip-flop tipo D é armazenar dados. Como é que ele faz isso? Toda vez que a gente coloca um valor qualquer na entrada D e ocorrer um pulso de clock, o que estava aqui vai aparecer aqui, na saída dele. Então, a gente chegou a ver isso numa simulaçãozinha que a gente tinha um circuito com vários flip-flops tipo D em série, um com o outro. E sempre as saídas deles iam para a entrada D do próximo flip-flop. Foi esse circuitozinho aqui. Esse aqui. Então a gente tem uma entrada D só, a saída Q dele está aqui, e a saída dele vai para a próxima entrada do flip-flop seguinte. E por aí vai, né? A gente tem esses quatro encadeados. O clock deles são todos iguais. Quando a gente tem o mesmo clock para todos os flip-flops, a gente diz que esse circuito é um circuito síncrono. Deixa eu só... Mesmo clock. Para todos. Significa que o circuito é síncrono. Então, se eu perguntar a vocês o que é um circuito síncrono, é um circuito que todos os flip-flops possuem o mesmo clock, ok? Então, voltando aqui para a simulaçãozinha. Então, o que é que a gente viu? Que quando a gente coloca um valor qualquer na entrada D e dá o clock, esse valor se reflete na saída dele, não foi? Então, e consequentemente aqui, o que é que tem na entrada desse próximo flip-flop é a saída do flip-flop anterior. Então, quando eu der o clock, essa saída vai se refletir na saída do próximo. Então, dando o clock aqui, isso aconteceu. Como a gente tinha 1 na entrada desse flip-flop, ele se refletiu aqui. Se eu colocar um 0 aqui, esse flip-flop vai receber 0 na saída. Esse 1 está na entrada desse, ele vai receber 1 aqui. Esse 1 está na entrada desse próximo flip-flop, vai para cá e por aí vai. Vamos lá. Então, o que é que a gente viu? Que esses dois bits se deslocaram daqui para cá, para essa posição, não foi? E se a gente continuar dando clock, eles vão continuar se movendo. Isso é o que a gente chama de um registrador de deslocamento. Então, por que um registrador de deslocamento? Porque a gente coloca um valor, registra ele e ele vai se deslocando para a próxima
para as próximas saídas. Essa forma de entrada de dados é a forma de entrada serial. Também porque todos os flip-flops estão em série um com o outro, ou seja, a saída desse vai para a entrada desse, a saída do segundo vai para a entrada do terceiro, a saída do terceiro vai para a entrada do quarto e por aí vai, ok? A gente pode colocar quantos flip-flops a gente quiser aqui para baixo. Então, esse tipo de circuito é chamado de circuito esse tipo de entrada de dados é chamado de entrada de dados em série, ok? Só mais uns exemplos aqui, certo? Eu falei também durante a aula que a gente podia ter um outro tipo de entrada de dados, que é o tipo de entrada de dados em paralelo. Como é que isso funciona? Eu coloco vários flip-flops, eu coloco vários flip-flops aqui, tipo D, e todos eles com o mesmo clock, ou seja, esse circuito também é síncrono. Então, eu posso armazenar todos esses 4 bits só com um pulso de clock. O que aqui eu teria que dar 4 pulsos de clock para passar as 4 posições. Aqui eu só posso dar um. Aqui eu posso fazer isso dando só um pulso de clock. Então, eu tenho esse valor aqui, 1101, que eu quero armazenar nesse registrador. E para fazer isso, eu só preciso dar esse pulso, ok? Se eu quiser armazenar qualquer outro valor, basta modificar a entrada e novamente enviar o pulso, certo? Então, esses dois tipos de registradores são os que são usados para fazer registro de memória, ok? É o registrador em série e o registrador em paralelo, sendo que esse aqui também pode ser chamado de registrador de deslocamento, ok? Então, visto o funcionamento do flip-flop tipo D, vamos dar uma olhada agora no flip-flop tipo T de tatu. No caso do flip-flop tipo T, a gente tem as entradas J e K curto-circuitadas, tá? Essa aqui é a estrutura do flip-flop tipo T. E isso aqui significa que a gente tem as entradas do flip-flop JK que estão curto-circuitadas. E isso aqui é o que a gente vai chamar da entrada T, ok? O T nesse flip-flop corresponde a tempo. Por que isso? Porque ele é o principal uso desse tipo de flip-flop. É contar tempo, ou contar pulsos, ou contar qualquer coisa. Ele é feito, ele é usado principalmente para contadores. Contagem. Ou de tempo, ou de eventos, ok? Então, como é que ele faz isso? Vamos dar uma olhada aqui no funcionamento dele, tá? A gente viu na tabela verdade do flip-flop JK que quando a gente tem deixa eu só preencher isso aqui, tá? Quando a gente tem o pulso de clock, o flip-flop vai interpretar as entradas, certo? Quando as entradas são 0, o que não vai mudar. Isso aqui já é sabido. Quando as entradas são 1, o que será comutado. Ou seja, se ele era 0, ele vai passar a ser 1. Se ele era 1, ele vai passar a ser 0. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse flip-flop agora, tá? Se eu tenho aqui o T igual a 1, o Q vai estar nessa situação aqui, né? Então, ele vai ficar constantemente se alternando, toda vez que eu der um pulso de clock. Se o T, tiver em 0, o Q não vai ser alterado. Então, se ele estava em 1, ele vai se manter em 1 sempre. Se ele estava em 0, ele vai se manter em 0 sempre.
ok? Durante o tempo. Então vamos dar uma olhada aqui nesse circuito só com um flip-flop JK. Na saídazinha aqui dele e aqui a nossa entrada de clock. Quando a gente for dar o clock, aqui está sempre em 1, certo? Isso aqui é a mesma coisa que dá a nível lógico. Pronto. Deixar em VCC é a mesma coisa que deixar em nível lógico 1. Então, toda vez que eu der um pulso de clock, a saída aqui vai se alternar, certo? Se ele era 0, ele vai passar a ser 1. Se ele era 1, ele vai passar a ser 0. Ok? O que é que acontece se eu colocar, logo após esse flip-flop, outro flip-flop nessa mesma configuração? Vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui outro flip-flop, JK. Colocar as duas entradas curto-circuitadas também. Só que, ao invés de eu colocar esse clock na entrada de clock que a gente estava dando, eu vou colocar a entrada de clock como a saída do flip-flop anterior. Ou seja, eu vou colocar ele em série com o flip-flop anterior. Certo? Vamos dar uma olhada no que vai acontecer com a saída do segundo flip-flop. Aqui a mãozinha. Então, toda vez que eu der um pulse de clock, essa saída aqui vai ser alternada. Então, alternou, ok? Só que agora, o pulse de clock que a gente tinha aqui não vem para cá. O que vem para cá é a saída desse primeiro flip-flop. Então, quando ele alternar, é como se eu estivesse dando um pulse de clock aqui nesse valor. Então, eu dei um pulse de clock aqui, ele vai alternar a segunda saída. E se eu continuar fazendo isso, é como se eu estivesse encadeando o clock para o próximo flip-flop, ok? O que é que eu estou fazendo? O flip-flop, esse sinal de clock, está alternando essa saída. E essa saída, quando é alternada, vira o sinal de clock desse outro flip-flop. Então, aqui como se eu estivesse contando. Vamos considerar que isso aqui são números binários, até porque eles são. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Quando eu dou um pulse de clock, eu marquei 1, então eu contei um pulse de clock. Eu dei outro pulse de clock, eu tenho 1, 0. Então, é o segundo pulse de clock. Quando eu dou o terceiro pulse de clock, eu tenho 1, 1. E 1 em binário é 3. Então, contei 3 pulses de clock. Então, o maior número que esse contador pode contar são 3, né? Então, só voltando aqui para o quadro. Né? Se eu tenho vários flip-flops tipo T encadeados, em série, eu vou poder contar várias coisas. Por exemplo, aqui, se eu tenho todos esses T's ativados, CC, e eu tenho uma coisa que eu queira contar aqui, desse lado. Aqui eu vou ter uma saída, outra saída e essa última saída. Se eu coloco alguma coisa que varia aqui com pulse clocks, eu vou poder contar quantos pulsos foram dados usando essas saídas aqui. Aqui seria vocês lembram quando a gente tem as saídas, as entradas A, B, C, eles iam de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Sendo que o segundo número menor
O segundo maior número era 1, 0. Então, esse aqui é o número mais significativo, o segundo bit mais significativo e o bit menos significativo, ok? Aqui a gente vai ter o contrário. Esse aqui vai ser o bit mais significativo. Esse aqui significa bit mais significativo e esse aqui é o bit menos significativo. Ok? Então, o que é que significa? Quando a gente for interpretar essas saídas aqui como um número binário, esse aqui vai representar esse valor e esse aqui vai representar esse bit, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse contador maior, contador de 4 bits. Toda vez que eu der um pulso de clock, eu vou começar a contar. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 0, 0, 0. Isso aqui eu reorganizei para não ficar confundindo, tá? Eu já coloquei na ordem certa. Aí eu dou mais um clock e ele vem para 1 aqui. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, esse é o maior número que eu consigo contar com um contador de 4 bits. Vocês lembram que no início do semestre, a gente viu que o maior número que pode ser representado por x bits é dado por o maior número é representado por 2 elevado ao número de bits x menos 1, certo? Sendo x o número de bits. Então, se eu tenho um contador com 4 flip-flops, significa que eu vou contar até 4 bits. Então, o maior número que eu posso contar com um flip-flop ou um contador de 4 bits é 2 elevado a 4 menos 1. 2 elevado a 4 é 16 menos 1 é igual a 15. Que é exatamente o que a gente viu agora, não foi? Se eu tenho esse contador com 4 bits, eu posso contar até 15. E aí, quando eu der o próximo clock, ele vai reiniciar a contagem. Ok? Aqui eu só tenho 2 bits, então eu só posso contar até 2 elevado a 2 menos 1, que é igual a 4 menos 1, então é 3. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3. E aí, quando eu der o próximo pulso de clock, ele vai ser reiniciado. Mas, professor, como é que eu vou fazer a contagem com esse tipo de flip-flop, de sistema? Então, vocês podem ter vários tipos de sistema que ajudam você a fazer essa contagem, tá? Imagine que vocês têm em uma porta de um supermercado um piso que é levemente elevado, como se fosse uma chave, ok? E aqui você coloca um circuitozinho para fazer essa contagem de pessoas que entram nesse supermercado. E toda vez que uma pessoa pisa nesse piso, ele fecha o contato. E isso vai fazer com que nessa saída suba o nível de tensão de 0 para VCC. No caso aqui, VCC geralmente é 5 volts, tá? Fazendo isso, é como se eu tivesse um pulso de clock, né? Toda vez que a pessoa tirar o pé, o nível de tensão vai baixar. Quando ela tirar o pé, a gente não vai se importar. Então, se você tem um sistema desse, você pode contar a quantidade de pessoas que passa pela porta do supermercado usando um contador desse tipo aqui. Geralmente um supermercado passa milhares de pessoas por
por dia. Então, a gente colocar um contador de 3 bits não seria suficiente, né? A gente teria que colocar aqui o clock, o T estaria sempre ativo, e aí a gente colocaria aqui uma sequência de flip-flops tipo T em série, certo? E se eu tenho uma estimativa de que passam milhares de pessoas por esse supermercado todos os dias, eu vou ter que ter vários desses flip-flops em série, certo? Qual o menor número de bits que a gente pode ter para representar 1000 pessoas, tá? Com um flip-flop, a gente vai ter 1 bit de contagem, né? 1 bit de contagem, a gente vai contar só até 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a 1, certo? 2 elevado a 1 é 2, menos 1 é 1. Então, a gente só vai contar de 0 até 1. Com 2 flip-flops, a gente vai ter 2 bits de contagem, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 2 é 4, menos 1, 3. Então, a gente vai poder contar de 0 até 3. Com 3 flip-flops, a gente vai ter 3 bits, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3 menos 1. 2 elevado a 3 é 8, menos 1, 7. Então, a gente vai poder contar de 0 a 7. Então, se a gente for continuar fazendo isso, a gente vai chegar a, por exemplo, 9 flip-flops em série. A gente vai ter 9 bits, que é 2 elevado a 9 menos 1. 2 elevado a 9, aí já chega um pouquinho além das minhas contas de cabeça, tá? Mas eu vou fazer aqui na calculadora. 2 elevado a 9 é igual a 512, menos 1, 511. Então, o maior número que a gente pode contar com 9 bits é 511. Então, a gente consegue contar de 0 a 511. E vamos testar agora com 10 flip-flops. 10 flip-flops a gente tem 10 bits. 2 elevado a 10. Esse eu sei de cabeça, mas vamos fazer aqui de qualquer jeito. É 2 elevado a 10. Vai ser 1024. Menos 1, 1023. Então, se a gente sabe que por esse supermercado passam pelo menos 1000 pessoas por dia, a gente teria que colocar aqui nesse circuito pelo menos 10 flip-flops. Parece muito, mas esses flip-flops são altamente miniaturizados. E a gente tem circuitos para isso que já fazem esse tipo de contagem. Por exemplo, o 4017. Ele não conta exatamente em 10 bits, mas ele faz uma contagem de 0 a 9. E ele, quando chega a 9, ele adiciona um 1 ao próximo número. Então, ele consegue contar de 10 de 0 a 9. Aí você coloca outro desse, ele começa a contar de 10 a 100. E colocando mais um desse, você contaria de 100 a 1000. Ok? Então, se eu pergunto a vocês quantos flip-flops um contador que conta de 0 a
200 deve ter? Então, vocês têm que saber quantos bits 200 tem. Para contar até 200, a gente tem que ter pelo menos 8 bits, né? Porque com 8 bits, você vai ter 2 elevado a 8, menos 1. 2 elevado a 8 é 256, menos 1, 255. Então, com você podendo contar até 255, você consegue implementar esse contador, ok? Se eu quiser contar além disso, além de 255, eu tenho que colocar mais um flip-flop, no caso de 9 bits, que a gente já viu aqui, que dá para contar de 0 a 511. Ok? O que é que tem de diferente nesse tipo de circuito? Como você pode ver, o clock desses circuitos não é o mesmo, tá? O clock de contagem está só nesse circuito aqui, nesse primeiro flip-flop. Todos os outros clocks não estão interconectados, eles estão colocados na saída do flip-flop anterior. Esse tipo de circuito é chamado de circuito assíncrono. Ou seja, só para deixar claro aqui, circuito assíncrono, os flip-flops não possuem o mesmo clock. E circuitos síncronos os flip-flops possuem o mesmo clock. Então, esse tipo de circuito aqui que a gente viu, com o flip-flop tipo T fazendo contagem, é um circuito de um contador assíncrono. Já esse circuito que a gente viu aqui, dos flip-flops tipo D, fazendo armazenagem de dados, é um circuito síncrono. Ok? Existe contador síncrono? Existe, mas a gente não vai ter tempo de ver isso, porque senão vai complicar a vida de vocês, tá? Porque é um tipo de contador um pouco mais complicado do que os contadores assíncronos, ok? Então, por esse semestre é isso aí. Eu vou passar a atividade de avaliação para vocês ainda hoje, e aí vocês me enviam até sexta-feira, dia 15/06, para o meu e-mail, tá? Aqui é meu e-mail.